Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e estou aqui hoje para a gente fazer a nossa quarta aula prática da disciplina de Princípios de Telecomunicações. A gente já passou por 3 aulas onde a gente aprendeu diversos conteúdos, desde filtragem, modulação analógica e modulação digital. E hoje nós iremos entrar na parte de modulação digital. É um novo tipo de modulação relacionado ao que nós já aprendemos, com todos os conteúdos que você aprendeu nas teleaulas, que você aprendeu na disciplina. Você vai conseguir ter uma visão diferente, você vai conseguir implementar hoje uma modulação digital. Então, antes de começarmos, quais são os objetivos da nossa aula? O objetivo da aula de hoje é fazer, como eu já disse, a análise de esquemas de modulações digital, modulação digital ou modulações digitais. E qual que é a importância dessa modulação digital? Antes da gente começar a falar de teoria, antes da gente começar a colocar a mão na massa para implementar essa modulação, para que ela é importante? Uma coisa que com certeza você já sabe é que, por exemplo, o sinal de TV, que antigamente era analógico, hoje em dia já foi mudado para digital. A TV analógica ela foi extinta e aquela banda de frequência que era utilizada para modulação analógica, para TV analógica, hoje em dia pode ser utilizada para outras coisas. E agora nós estamos com o grande avanço, que é a TV digital. Por que eu digo um grande avanço? Porque, primeiro, a qualidade melhorou muito. A qualidade de imagem, a qualidade de som. Além de você poder transmitir som e imagem, você consegue transmitir comunicação através do mesmo canal na modulação da TV. Então é muito mais coisa que você consegue colocar na mesma transmissão. E para utilizar isso, você precisa fazer a modulação digital e fazer também um outro processo que é a chamada multiplexação, que você estudou durante a nossa aula teórica. Então, utilizando basicamente esses dois conjuntos, multiplexação digital e modulação digital, você consegue ter esse grande avanço para a nossa TV, que hoje em dia é com muito mais qualidade de áudio e imagem. E consegue ter, por exemplo, imagens não somente melhores, mas em uma resolução maior também. Você consegue ter imagens de Full HD, 4K, transmitidos aí na sua casa. Então é muita melhoria só por causa da digitalização do sinal. Então hoje a gente vai aprender como que isso funciona, como que a modulação digital ela funciona. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? O que eu quero que vocês façam, os resultados da nossa aula. Primeiro, familiarização com um outro software, o Scilab. Você vai lembrar, você com certeza lembra, que nas nossas 3 primeiras práticas, utilizamos um software chamado Multisim. E no caso é um Multisim online, onde você, com a sua conexão com a internet, conseguia simular circuitos analógicos, filtragens analógicas, filtro passivo passa alta, passa baixa, passa banda, rejeita a banda, e depois conseguiu fazer a simulação da modulação AM e na terceira prática da modulação FM. E não somente modulação, você conseguiu também simular linhas de transmissão. Você lembra um Z igual a um R mais JX. Você conseguiu simular a linha de transmissão e ver qual o efeito dela na sua transmissão, tanto FM como AM. Hoje a gente vai entrar na análise de modulação digital e para isso você vai criar uma modulação digital com o software Scilab. Você vai programar usando linhas de comando essa modulação. Você vai basicamente gerar uma sequência de bits, digamos, 0, 1, 0, 1 e 1. E a partir dessa sequência de bits, você vai modular o seu sinal. Vai ter também uma portadora que vai ser modulada a partir dessa sequência de bits. Então, é assim. E o que você vai precisar para essa aula? Um computador por aluno, para você conseguir programar com todo o seu conhecimento. Conexão com a internet, caso você não tenha o software, sei lá, você vai precisar baixar. Por isso que precisa de conexão com a internet. Então você vai entrar nesse site, vai clicar lá em download e vai baixar o Scilab versão 6.0.2, que é a mais atual, é a versão mais nova do software Scilab. Então, baixando esse software, é um software que não é muito leve, mas você vai instalar qualquer computador básico,
já dá conta de rodar. Ele não é um software pesado em questão computacional, mas é pesado só em tamanho. Então, vai baixar esse software, vai instalar e depois de instalado, você vai conseguir fazer todas as práticas que a gente vai fazer hoje nessa aula. Então, antes de começar a aula, o que eu preciso lembrar você? Que o trabalho pré-aula é tão importante ou até mais importante do que a aula prática em si. Por que é mais importante? Porque na pré-aula você vai pegar o seu material didático, o seu livro, vai assistir esse vídeo, vai ver como que é feita a modulação, vai lembrar da teoria de modulação digital que você aprendeu nas teleaulas, vai conseguir linkar a teoria aprendida com as linhas de comando que eu estou fazendo aqui e que você vai fazer. Então, juntando tudo isso, você vai conseguir entender perfeitamente como que funciona essa modulação digital. E além de conseguir também, caso você tenha dúvida sobre o software Scilab, você vai ter muito mais tempo para pesquisar qual comando utilizar, pesquisar como fazer uma determinada função. Então você vai ter bastante tempo se você fizer corretamente a pré-aula. Porque talvez se, por exemplo, você não sabe mexer com esse software e você for chegar direto no dia de fazer a aula prática, for baixar o software, aí já vai 15, 20 minutos. For instalar, mais 15, 20 minutos. Depois, se você tiver que aprender como utilizar o software lá na hora da aula prática, isso vai demorar muito tempo, você não vai conseguir fazer tudo. Por isso que o trabalho pré-aula ele é muito importante para você conseguir fazer todos os trabalhos, todas as tarefas dessa atividade de hoje. Então, primeiro, qual que é a parte importante antes de a gente partir para a mão na massa é a teoria. O que é necessário a gente saber? Você precisa saber basicamente dos tipos de modulação. A gente estudou modulação de portadora analógica. Você sabe que a portadora analógica é tudo que a gente estudou até agora. Portadora é aquela senoide analógica que fica variando. Ela tem uma amplitude determinada e uma frequência pré-determinada também. Cabe a gente dizer se a portadora vai ter a amplitude modificada de acordo com a mensagem, gerando uma modulação AM, se essa portadora vai ter uma frequência modificada de acordo com a mensagem, gerando uma frequência FM, ou a fase, gerando uma modulação PM. E isso acontece quando você tem a portadora analógica, ou seja, essa senoide, e a informação também é analógica. Você lembra, lá nas nossas aulas, práticas de modulação AM e FM, o que você tinha? Vou desenhar melhor. O que você tinha nas outras práticas? Você tinha uma mensagem, vou desenhar aqui na parte de cima, uma mensagem que era uma senoide, ou seja, um sinal analógico. E você tinha uma portadora que também era uma senoide, ou seja, um sinal analógico. Então, você tinha uma modulação com informação analógica e portadora analógica. O que acontece agora se em vez dessa senoide, eu tiver uma informação digital, ou seja, um sinal que é 0 ou 1, um sinal discreto. Aí a gente tem informação digital, e a mesma portadora analógica. Então, é o caso da nossa aula de hoje, nossa prática de hoje, onde a informação é digital. E quais são os tipos de modulação com a informação digital? Basicamente, existem 3 tipos de modulação. A modulação ASK, FSK e PSK. ASK significa modulação por chaveamento de amplitude, Amplitude Shift Keying, ou seja, a amplitude ela é modificada. FSK é modulação por chaveamento de frequência, Frequency Shift Keying. E PSK é modulação por chaveamento de fase, Phase Shift Keying. Então, essas 3 modulações são quando você tem a informação digital. E pode acontecer mais uma coisa também. O que acontece quando você tiver a portadora digital? Então, a portadora digital, você tem lá um sinal discreto, zeros e 1.
1, 0, 1, 1 e 0. Isso é um sinal digital, uma portadora digital. Sua informação pode ser analógica, pode ser a sua senoide, ou a informação pode ser digital, pode ser mais uma sequência de bits. Então você tem esses dois casos. Com portadora digital e informação analógica, tem-se as modulações chamadas PAM, PWM e PPM. O que significam essas três modulações? PAM, PWM e PPM. Desenhando aqui a portadora. Lembrando que agora a portadora ela é digital. Então, portadora digital, um trem de pulsos, uma sequência de bits. Primeiro, PAM. Nos lembra da modulação por amplitude, você vai modular a amplitude do pulso. Por isso, PAM, Pulse Amplitude Modulation. Tem a modulação chamada PWM, Pulse Width Modulation. Você vai modular a largura do pulso. Então, quão grande é esse pulso. E depois, a PPM, você vai modular a fase do pulso. Então, você tem essa modulação, onde a portadora é analógica e a informação é digital. E tem também o caso que é tudo digital. Portadora digital e informação digital. Então, você tem as modulações do tipo PCM, DPCM e DM. Nesse caso, você não vai precisar fazer nenhuma digitalização, porque já está tudo digital. No caso da informação analógica, você tem que fazer uma digitalização da informação para poder combinar ela com as portadoras e chegar nesse sinal. Então, esses são os tipos de modulação digital. Você viu, eu relembrei quais são as modulações analógicas e esses são os tipos de modulação digital. Como eu falei, a gente vai focar no caso em que a portadora é analógica e a informação ela é digital, que são os casos de FSK, PSK e ASK, onde você vai chavear a amplitude, vai chavear a frequência e vai chavear a fase. Observando aqui no slide, como que é esse tipo de modulação? O esquema geral dessas três modulações. Aqui, primeiro, você tem o seu sinal digital, que é proveniente de uma sequência de bits. Essa aqui é a sequência de bits. Aí você tem a onda da portadora, que é chamada de trem de pulsos. O seu trem de pulsos é a portadora. Você está vendo? É 0, 0, 1, 1 e 1. Então, é exatamente a transcrição da sua sequência de bits. Quando você chaveia, faz o chaveamento da amplitude da portadora. Aqui, a portadora é a portadora analógica. Então, quando você faz o chaveamento dessa portadora, quando a informação está em 0, por exemplo, você vê que a amplitude está 0. Quando a informação está em 1, a portadora começa a variar. Então, em 0, a portadora fica com amplitude igual a 0, e em 1, ela fica chaveando na frequência fixa dela. Ou seja, em ASK, a frequência da portadora é fixa. Em FSK, você tem um processo parecido com o que acontece na modulação FM. Você lembra que em modulação FM, a portadora tinha a sua amplitude modificada. Aqui é a mesma coisa. Quando a sua informação, quando o seu pulso, quando a sua sequência de pulsos, ela tiver o bit 0, a portadora está com uma determinada frequência. Quando tiver o bit 1, a frequência muda. Depois, quando for bit 0, volta para aquela frequência relativa ao bit 0. Então, em Frequency Shift Key, em FSK, a portadora ela muda aqui, nesse caso,
de acordo com dois valores de frequência. Ela chaveia de uma frequência que é relativa ao bit 0 e uma frequência relativa ao bit 1. Em PSK, você tem que a fase dessa portadora vai mudar de acordo com a sequência de bits. Então, você tem a portadora vindo de uma determinada maneira. Quando chega no bit 1, ela muda completamente. Ela muda aí 90 graus. Bit 1, a portadora muda. Quando o bit é 0, a fase não muda. Chegou em um bit 1, a fase muda. Em bit 0, a fase continua igual. Aí toda vez que for o bit 1, você identifica aqui pela imagem onde estão os bits 1. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, quando tem a transição do bit 0 para 1, tem uma mudança de fase. E quando tem a transição do bit 1 para 1, também tem uma mudança de fase. Então aqui sempre teve uma transição de 0 para 1, de 0 para 1. Então, quando tem uma transição de alguma coisa para um bit 1, tem uma mudança de fase. Basicamente, é esses três tipos de modulação que a gente vai estudar hoje. Então, a gente vai estudar o ASK, ou seja, você vai criar uma modulação ASK utilizando o software Scilab. Depois, você vai criar uma modulação FSK utilizando esse software também. E, por último, criar uma modulação PSK utilizando o Scilab. Então, primeiro vamos estudar quais são esses três procedimentos. O que nós vamos fazer? O primeiro procedimento, a primeira atividade é fazer a modulação ASK. ASK. O que você vai ter que fazer nesse procedimento? Vai gerar a modulação ASK, vai definir a frequência da portadora, vai definir a sequência binária. Digamos, você vai poder colocar a frequência que quiser. Vai colocar 100 Hz lá. Vai definir uma sequência binária. Vai gerar as ondas iguais ou parecidas com aquelas ondas que você acabou de observar e vai fazer essa modulação por amplitude. Depois você vai plotar os gráficos e verificar, ver se está batendo com a teoria. Depois você pode, por exemplo, modificar a frequência da portadora, modificar a sequência de dados e analisar qual que é o resultado. Depois, o segundo procedimento, você vai estudar a modulação FSK. E o que a gente vai fazer? A mesma coisa que fez com a modulação ASK. Vai gerar a modulação FSK, colocando uma frequência de portadora, colocando uma sequência binária. Vai gerar as ondas, observar como que essa modulação acontece através de gráficos e depois modificar os parâmetros de frequência e informação binária. E o terceiro procedimento vai ser o quê? Fazer a modulação PSK. PSK. Então, vai fazer a modulação, vai ficar parecido com aquele gráfico que eu já te mostrei, e você vai fazer a mesma coisa. Definir frequência, definir sequência, gerar as ondas e plotar, e depois modificar. Então, para cada um desses procedimentos, vai ter um determinado código que a gente vai criar no software Scilab. Esse código eu vou apresentar ele passo a passo, vou explicar o que cada linha faz, e depois você vai, através desse vídeo, vai pegar e copiar o código, ou criar o seu código, e você vai ver que é um pouco complexo, porque é um software diferente, que talvez vocês não tenham tido contato, mas eu vou dar todas as dicas, vou ensinar o que cada comando faz, o que cada linha de comando tem responsabilidade de fazer, qual que é o resultado para cada linha e por que aquela linha está ali naquele determinado momento. Beleza?
Então agora vamos observar aqui a nossa prática. Nesse ponto, você já tem que ter feito o download do software, ter instalado ele no seu computador. Aí quando você abrir o Scilab, o que vai aparecer é essa tela. Essa tela vai aparecer. Aqui, como que eu deixei configurado? Aqui no canto esquerdo, tem os meus arquivos da pasta onde eu estou. Então, esses são os arquivos da prática. Em cima tem algumas configurações, a gente não vai utilizar. Aqui é o console principal, aqui no meio. E aqui à direita são as minhas variáveis. Por exemplo, se eu criar uma variável x igual a 10, ela vai aparecer aqui do lado. Existem diversos softwares que têm o mesmo esquema, por exemplo, o Octave, o Scilab, o MATLAB. Todos eles têm a mesma função, o mesmo princípio de funcionamento. Só que o jeito de programar cada um é um pouco diferente. Aqui você pode criar variáveis, pode criar vetores. Vou criar um vetor binário. Então você cria vetores, ele aparece aqui. Pode criar matrizes. Pode criar vetores, matrizes, pode criar matrizes tridimensionais. É um software bastante completo. Depois que você se familiarizar com o esquema aqui dele, ó, só observando, eu digitei algumas coisas. Para limpar aqui a tela, eu dou um comando CLC. Para limpar essas variáveis, eu posso dar um comando clear. Então, eu limpei tudo, voltei ao estado inicial. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, no canto esquerdo superior, tem esse ícone. Você vai abrir o editor de textos. Lá você vai clicar nesse outro ícone para criar um novo script. Aí você clica nele e abre uma janela vazia, que é onde você vai escrever ele. E antes de qualquer coisa, você vem em salvar e salva em algum lugar. Eu aqui vou salvar no desktop mesmo. Então, salvei no desktop. E o que a gente vai fazer? Aqui o código já está pronto, mas eu vou indo passo a passo. Primeiro vou colocar um comentário. Então, a prática 4, o título da prática é Técnicas de Modulação Digital. O que a gente vai implementar? Vai implementar a modulação ASK, FSK e PSK. Depois, o que eu sempre gosto de fazer? No começo do meu script, eu coloco essas 3 linhas de comando. O que significam essas 3 linhas? A linha clear é para limpar todas as variáveis. CLC para limpar a tela. E essa outra linha de comando é para fechar todas as janelas de gráficos. Fechar os gráficos. Depois a gente vai começar com a parte já matemática. O que vai ser feito? Como eu criei um script, quando eu apertar F5, por exemplo, ele vai rodar. Ou eu posso apertar F5, ou eu posso vir aqui nesse ícone e executar. Aí, qual que vai ser o resultado lá na frente, ao final da aula, o que você vai ter feito? Você vai ter feito um script que, quando você rodar, ele vai perguntar aqui na tela principal. Digite a frequência da portadora analógica em Hz. Aí eu vou colocar, por exemplo, uma portadora de 100 Hz. Eu digito e aperto Enter. Aí ele vai pedir de novo. Digite a sequência binária de dados no formato aqui de um vetor. Você vai colocar uma sequência binária qualquer, de qualquer tamanho. E ele vai gerar todos os gráficos. Modulação por chaveamento de fase, modulação por chaveamento de frequência, por amplitude e qual que é a portadora. Então, vai ser um script bastante complexo. Você vai ter todos os tipos de modulação e você vai ter que apertar
um botão só para ele rodar e definir as variáveis. É importante a gente mostrar, primeiro, essa sequência binária. Você vai digitar ela num formato vetorial. Então, isso aqui você vai digitar um vetor, se você colocar aqui, vetor igual a isso daqui, isso é um vetor aqui no Scilab. E ele é declarado dessa maneira. Então, é isso que você vai utilizar para declarar a sua variável. Então, agora voltando ao nosso código, o que essa primeira linha define? Essa função input, ela é a função responsável por fazer aparecer primeiro essa mensagem e o que eu digitar lá no console vai ser associado à minha variável f. Então, essa linha vai para o nosso código. Aí, a segunda linha é você definir um vetor de tempo. Esse vetor de tempo vai chamar vetor t, variável t, e ele vai variar de 0 até 1. E qual que é o passo desse vetor de tempo? É 1 sobre 512. Você pode colocar o passo que quiser, desde que ele seja pelo menos 2 vezes a frequência do seu sinal, lembrando do critério de Nyquist, para você ter uma amostragem correta, esse vetor de tempo não pode ser inferior a 2 vezes a frequência, né? O passo do tempo não pode ser inferior a 2 vezes a frequência do sinal. Então, você define o vetor de tempo. Você pode colocar um tempo maior, pode colocar até 10, até 100, até 1 já está suficiente. Depois vem a definição da sua portadora. Aqui uma senoide. Então, uma senoide e, por fim, a hora que ele pede para você digitar a sequência binária. Então, essa linha de comando vai fazer para digitar a sequência binária. Aqui eu vou dar um clear antes. Então, o que foi feito até agora? Quando a gente rodar esse arquivo, primeiro ele vai pedir para definir o f, a frequência, vai definir o vetor de tempo, vai criar a portadora e pedir para que você digite a sequência binária. Então, vamos passo a passo. Só que aqui eu vou rodar primeiro na linha de comando e depois eu rodo o script, tudo de uma vez. Vamos definir aqui, então, uma frequência de 100 Hz, igual eu tinha feito. Aí o tempo. Você define o tempo, vai vendo que os vetores já são criados aqui do lado direito. Define a senoide. Nesse ponto você já pode até, se quiser, eu vou fechar todas essas janelas. Você já pode até, se quiser, plotar a sua senoide. Você já tem a senoide, isso aqui é a portadora analógica, você já tem ela definida. Que você consegue dar um zoom. Se quiser, pode até medir a frequência aqui do sinal. Então, a portadora de 100 Hz. Então, o próximo passo a gente vai partir para criar a modulação ASK. Então, modulação ASK é onde a amplitude é chaveada. Ela vai chavear entre dois valores. Ou ela vai ser 0 quando o seu bit for 0, ou ela vai ser com a amplitude máxima da portadora quando o bit for 1. Aí esse código ele vai fazer uma varredura. Primeiro ele define um XASK vazio aqui para poder depois ser implementado. Então ele vai fazer uma varredura para n igual a 1 até a largura da minha sequência de bits, o tamanho da minha sequência de bits. Se eu fizer uma sequência com 2000 bits, ele vai varrer de 1 até o meu bit número 2000. Aqui você vai lembrar que a nossa sequência de bits que eu tinha feito, por exemplo,
é de tamanho 4. Então, nesse caso, ele iria varrer de 0, de 1 até 4. Então, ele faz alguns testes. Se o bit for 1 e ele estiver no primeiro espaço também, no primeiro vetor, ele vai fazer com que a amplitude seja a amplitude da minha variável x. Variável x, lembrando, é a minha senoide, a minha portadora. Se o meu bit for 0, ele vai fazer com que o x-ASK naquele índice n seja igual a 0. De novo aqui, se o meu bit for 1, ele vai fazer com que o meu x, que é a portadora, venha para o local da portadora, com a amplitude da portadora. E depois, de novo, se o bit for 0, ele vai colocar que x-ASK é 0 naquele período específico. Então, eu vou copiar essas linhas de código para cá. E vou salvar. Eu sempre dou Ctrl S para ir salvando aos poucos. Então, teoricamente, nesse ponto aqui, se eu apertar F5, vai estar rodando. Você vê o que aconteceu. Aqui eu vou até abortar. O que aconteceu? Eu estou aqui com o nosso script, só gerando a onda FSK. Aqui é PSK. Eu copiei o período, a parte errada. A gente está gerando a onda ASK. Não chegou na parte do FSK ainda. Então, o que aconteceu? Eu só estou gerando a minha onda ASK. Aqui, ó, quando eu clicar em executar ou apertar F5, que eu vou clicar, ele começou a executar o código aqui no meu console. Então, ele já está pedindo a frequência da portadora. Agora, eu vou colocar 10 Hz, por exemplo. Pediu para eu definir de novo a sequência binária. Vamos colocar, então, 1, 0, 1, 0. Uma sequência de 4 bits já é suficiente para a gente analisar o código. Então, ele criou a minha sequência. Lembra, por exemplo, como que chama a sequência aqui? E está aqui, está criada a sequência. Vamos colocar qual que é o F, 10 Hz igual a CT. A gente pode dar um plot de t,x. Então, temos a nossa portadora de 10 Hz. Então, está batendo a teoria. Agora vem a parte de plotar os gráficos. Aqui no meu script, os gráficos estão na parte inferior. Então, para plotar os gráficos, primeiro você dá o comando figure, que ele vai criar uma nova figura. Então, se eu vier aqui e der o comando figure, ele abre uma nova figura. Está vendo que se eu não colocar ponto e vírgula, ele fica imprimindo um monte de coisa na tela. É melhor sempre colocar ponto e vírgula para não imprimir nada. Então, a gente dá um plot, primeiro, da portadora. Aqui o comando plot, onde você coloca primeiro o que vai no eixo X, depois o que vai no eixo Y. E esse comando eu defino a largura da linha a ser plotada. O comando xtitle é o título do gráfico. Então eu coloco o título que eu quiser. E xgrid é para ele fazer as linhas de grid no gráfico. Então posso rodar já. Frequência 10, sequência de bits 1, 0, 1, 0. Então rodou e plotou a minha portadora já de vez. Para a gente não ter que ficar digitando toda hora, para ficar mais dinâmico,
eu vou definir uma frequência fixa de 10 Hz. E o meu I, eu vou colocar uma sequência de bits também já fixa. Pronto, aí é mais fácil, a gente não precisa ficar voltando toda hora para digitar a frequência e sequência. Depois de plotar a portadora, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode colocar um comando para escolher qual eixo você quer e quais os limites dos eixos. Essas 3 linhas de comando, elas setam o limite dos eixos. Aqui você pode ver que no final eu coloquei aqui, ó. Eu quero que ele vá de x igual a 0 até x igual a 0,3 e de y igual a menos 1 até y igual a 1. Então, olhando no gráfico, ele está indo de 0 a 0,3 e de menos 1 a 1. Posso, por exemplo, falar que ele tem que ir de menos 10 a 10. Aí você seta o gráfico aqui, ó, tá, de menos 10 a 10. Então é assim que você define os limites dos eixos x e y. Agora vem a parte de plotar o gráfico da portadora modulada por chaveamento de amplitude. Então aqui você cria uma nova figura e você dá um plot da sua portadora modulada. Então agora a portadora está modulada. Talvez a gente pode até colocar com o tempo. Não. Então, você lembra qual que é a sequência de bits que a gente criou? A sequência de bits é aqui 1010. Então, o que você consegue visualizar nessa modulação? Você visualiza os 4 bits. Aqui, quando o bit é 1, você tem a portadora sendo chaveada. Quando o bit é 0, você tem a portadora em amplitude 0. Quando o bit é 1 de novo, volta a chavear. E bit 0 fica em 0, a amplitude. A gente pode, por exemplo, mudar a frequência. Vamos colocar 5 Hz para a gente visualizar diferente. Está vendo que muda a frequência da portadora. Mas a modulação continua a mesma. Quando o bit é 0, a amplitude é 0. Quando o bit é 1, a amplitude da portadora é máxima. Isso porque eu defini aqui que a minha portadora tem amplitude igual a 1. Eu posso colocar que a minha portadora tem amplitude igual a 10. Aí a amplitude da portadora fica aqui, ó, variando de 10, ou seja, eu tenho uma potência maior de transmissão. Então essa é a modulação ASK. Vamos fazer aqui uma sequência de bits com tudo igual a 1. A portadora tem que estar sempre online. Isso, a portadora está sempre sendo transmitida. Então, e se você criar uma sequência de bits maior, não importa qual seja o tamanho da sequência de bits, o código vai conseguir fazer a completa mostra dessa sequência de bits modulada aqui no gráfico. Então você vê a sequência de bits completa modulada. Agora a gente fez a modulação por amplitude. No próximo passo é fazer a modulação por frequência, por chaveamento de frequência. Voltando no nosso slide, vamos relembrar como que é a modulação por frequência. Então, a gente acabou de fazer a modulação por amplitude, onde você chaveou a amplitude da portadora. Você viu lá momentos 0 e momentos modulado aqui com a amplitude máxima da portadora.
Agora, em frequência, você lembra que ela deve variar entre dois níveis de frequência. Aqui uma frequência 1, F1, e quando o bit é igual a 1, F2. Então, qual que é o nosso trabalho agora? Fazer essa modulação. Eu mostrei as linhas de código para você que determinam como fazer a modulação AM. Agora, AM não, perdão, ASK. E agora eu vou mostrar para você quais são as linhas de código que fazem a modulação FSK, que é o nosso segundo tipo de modulação digital. Mas lembrando que a portadora é analógica e a informação que é digital. Você viu ali que a gente setou uma portadora de 100 Hz, ou de 10 Hz, ou de 5 Hz. Colocamos uma sequência binária, seja ela uma sequência pequena ou uma sequência muito grande, e fizemos a modulação. Agora a gente vai fazer a modulação por frequência, o FSK, que vem de Frequency Shift Keying. Voltando aqui para o nosso experimento, então, vamos fazer a modulação por chaveamento de frequência. Aqui no meu script original, que já tem todo tipo de modulação. Aqui na verdade eu vou criar um novo script para a gente rodar só chaveamento de frequência. Então, toda essa parte inicial, ela vai ser igual. Parte de limpar a variável, limpar a tela, definição das variáveis, ela vai ser a mesma. Então, eu vou colar nesse novo script. Vou deixar uma sequência de bits menor. Frequência 5 Hz, tudo bem. Então, partindo para modulação por frequência. Aqui é a geração das ondas FSK. Primeiro, do mesmo jeito que a gente fez com o ASK, define um vetor vazio, onde você vai preencher depois os valores para esse vetor modulado. Aqui você define duas frequências, que vai ser o chaveamento da frequência. Então, você lembra que eu falei que na teoria a modulação FSK tem sua frequência chaveada entre dois valores, o valor para bit 0 e o valor para bit 1. Aqui a gente vai criar o valor para bit 1 vai ser a senoide x2 e o valor para bit 0, vai ser aqui a senoide x1. Então você cria duas senoides. Uma sendo de 2πft, lembrando que f é a nossa frequência da portadora, e a outra senoide vai ser aqui nesse momento sendo de 2π 2ft, ou seja, quando o bit for 1, a frequência vai ser duas vezes a frequência definida, e quando o bit for 0, vai ser a frequência que você quiser definida. Do mesmo jeito que foi feito com a modulação ASK, você vai fazer um for, onde n vai variar de 1 até o tamanho da sequência de bits. A sequência de bits é o i. Vai varrer toda a sequência de bits. Se o bit for 1, ele vai fazer com que o xfsk, ou seja, sinal modulado, seja igual ao que está no x2, que eu falei que é a sequência. Eu vou até fazer comentários. Então, x2 é a senoide referente ao bit 1. E x1 é a senoide referente ao bit 0. Aqui foi onde a gente criou o vetor vazio. Então, o que isso fez? Se o bit de índice n e de índice n é igual a 1, associa, na verdade não, você preenche com x2.
E aqui, se a sequência, se o bit de índice n é igual a 0, você preenche com x1. Então, preenchendo isso. Então, eu vou copiar essa parte do código para esse nosso novo script que eu acabei de criar. E para plotar o gráfico, vai ser a mesma coisa que a gente tinha feito com o ASK. Essas 4 linhas de código vão fazer a plotagem do gráfico. E vamos colocar para plotar a portadora também. Então, com isso, você faz a plotagem da portadora de novo e da modulação por chaveamento de frequência. Aula 4, exercício 2. Pronto, você tem de um lado a portadora e de outro lado o seu sinal modulado. Então, aqui você tem um sinal modulado, você vê a variação. Aqui, frequência, nessa primeira parte, que o bit é 1, frequência maior, e onde o bit é 0, frequência menor. Você pode comparar qual que foi a sequência binária que a gente criou. Sequência binária é 1, 0, 1, 1. Comparando, então, bit 1, bit 0, bit 1 e bit 1. Para ter mais nítida essa diferença de frequência, o que a gente pode fazer? Pode alterar as frequências de bit 0 e 1. Aqui eu vou colocar 0,1 vezes a frequência, ou seja, 1/10 da frequência que eu defini. Aqui eu vou colocar 10 vezes a frequência. Então, você vê, aqui fica bem nítido onde está sendo a diferença. Aqui o bit 1, uma frequência muito elevada, e o bit 0, uma frequência bem baixa. Na verdade, acho que ficou até muito extremo. A gente pode melhorar isso. Pronto, ficou um pouco melhor. A gente pode fazer também o mesmo que a gente fez antes, colocar uma sequência binária maior. Então, uma sequência binária maior. Consegue ver a variação. Vários bits. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1. Então, essa é a nossa modulação por frequência. O que você consegue fazer, se quiser, consegue dar um zoom aqui e ver exatamente o momento onde está mudando a frequência. Aqui passa de uma frequência alta para uma frequência baixa. E isso é a mesma coisa que acontece sempre que ocorre uma mudança de bit. Então, essa é a modulação por frequência. Você viu como que faz essa modulação por frequência. Na verdade, é modulação por chaveamento de frequência, né? Então, você chaveia entre valores pré-determinados. Então, essa foi o nosso segundo experimento. Você fez a modulação por chaveamento de frequência. Por que que é chaveamento? Porque você chaveia a frequência entre valores pré-determinados. Aqui você chaveou, por exemplo, entre 10
e 20 Hz, ou entre 1 Hz e 1000 Hz. Então, você fez a variação dessas duas frequências. É diferente da modulação FM. Por que é diferente? Você lembra que lá na modulação FM, a frequência do sinal, ela ia variando aos poucos, ela ia variando gradativamente, porque a informação era analógica. Então, a informação tinha um determinado comportamento, ela ia variando, de acordo como se fosse uma senoide, e conforme ela ia variando a informação, a sua frequência ia aumentando, diminuindo. Então, essa era a modulação por frequência. Aqui, a modulação é por chaveamento de frequência, porque ela muda abruptamente entre uma frequência baixa, entre a frequência x1 e a frequência x2. Então, são duas frequências muito distintas. Uma é 10 Hz, outra é 1000 Hz. Então, o demodulador e o detector, o que ele tem que fazer? Identificar o instante em que essa frequência ocorre, essa mudança de frequência ocorre, porque aí ele sabe exatamente o instante onde ocorre a mudança de bit. Ele sabe qual que é o período de bit, ele sabe se teve ou não mudança de frequência, aí ele consegue saber qual que é o sinal, qual que é o bit que foi transmitido. Então essa é a modulação por chaveamento de frequência. Agora a terceira etapa é fazer a modulação por chaveamento de fase. Você lembra que tinha também a modulação PM, lá atrás, a modulação analógica, aqui a gente tem a modulação PSK, que é Phase Shift Keying, que é a modulação por chaveamento de fase. Então, observando aqui no slide, como que é essa modulação PM? Se você observar no slide, tem os gráficos de AM, PM. Aqui a sequência de bits, igual a gente está definindo. Aqui você observa que tudo que tem nessa figura é o que a gente está fazendo. Então, a teoria está batendo com tudo que você está aplicando lá no software de simulação. O que a gente faz? A gente define uma sequência de bits. Lá é o nosso vetor I. Então, você define a sequência de bits. E você já viu ASK e já viu FSK. Agora entra no PSK. O que acontece no PSK? Como eu falei para você, toda vez que tem uma transição de bit 1, a fase ela muda. Ou seja, aqui teve uma transição, passou de bit 0 para bit 1, a fase mudou então. Você vê que passou de bit 1 para bit 1, a fase também mudou. De 0 para 1, a fase mudou. De 0 para 1, a fase mudou. Então, toda vez que aparece um bit 1, aqui tem uma mudança de fase. É simples assim. E do mesmo jeito que a gente fez com as outras 3 modulações, a gente vai criar o código para implementar essa modulação por chaveamento de fase. Então, observando aqui no nosso software de simulação, eu vou dar um clear all para limpar tudo. Vou fechar a janela. Então vamos para a nossa terceira etapa, a geração de ondas PSK. Vou criar um novo arquivo e, igual aconteceu nos outros 2 casos, a parte inicial é a mesma. Então, a parte inicial é a mesma. Já vou salvar como aula 4, exercício 3. Já vou definir uma sequência de bits menor. 11001. Frequência da portadora, eu vou deixar em 5 Hz mesmo. Então, vamos para a nossa onda PSK. Igual feito anteriormente, XPSK, você define um vetor vazio para depois ser preenchido. E do mesmo jeito que a gente fez com a modulação FSK, a gente define um X1 e um X2. X1 vai ser uma senoide. Aqui
eu escolhi na frequência da portadora, 2πft, e o x2 vai ser uma senoide que começa negativa, ou seja, tem uma defasagem de 90 graus. Então, x1 e x2, onde x1 vai ser referente ao bit 1 e x2 vai ser referente ao bit 2. Então, a gente faz a mesma varredura que foi feita para os outros três casos. O EN variando de 1 até o tamanho da minha sequência de bits. Se o bit de índice n for igual a 1, eu associo ao vetor xPSK a senoide x1. Se o bit de índice n for diferente de 1, eu associo ao meu vetor xPSK a senoide x2. Então, eu vou copiar esse código aqui para o meu terceiro arquivo. E agora a gente faz a plotagem da minha modulação por chaveamento de fase. Então, aqui, só lembrando, figure abre uma nova figura, plot vai plotar. Se eu não definir nada, se eu não definir duas variáveis, aqui var1, se eu não definir variável 1, vírgula, variável 2, ele não vai plotar nenhuma referência de tempo, vai ser só no tamanho do xPSK. Line width, para você setar a grossura, a espessura da linha do gráfico. E o título do gráfico. Então, rodando aqui, você vê aqui quando o bit é 0, só lembrando qual que é a sequência de bits aqui. Quando tem uma mudança no bit, então ele passou de 1 para 0, ele muda a fase. Você pode observar aqui que, teoricamente, a senoide tinha que continuar para cima. Só que, como eu chaveei, eu mudei o bit, passei de bit 1, que é daqui para a esquerda, passei para bit 0, então ele teve uma variação de 90 graus na fase. De 180 graus na fase, perdão. Aí, por exemplo, você já viu que a modulação PM, talvez você tenha reparado nisso, que eu fiz aqui, PM não, PSK, que eu fiz aqui, ela é ligeiramente diferente da modulação PSK que eu mostrei na figura no slide. Por quê? Na modulação PSK, do tipo que eu tinha mostrado anteriormente, toda vez que tinha um bit 1, ele tinha uma mudança de fase. Mesmo então, se fossem 2 bits 1 na sequência, ele ia provocar a mudança de fase. Aqui eu fiz diferente. Falei que quando o bit é 1, aqui, quando o bit é 1, o sinal tem uma determinada frequência. E quando o bit é 2, ele tem uma outra determinada frequência. O bit é 2 não, o bit é 0. Não existe bit 2. Bit é 0, 1. Então, quando o bit é 0, ele tem uma frequência, e quando o bit é 1, ele tem outra frequência. Aqui eu fiz uma mudança de 180 graus na fase. Então, por exemplo, se eu colocasse tudo uma sequência só de 1s, não ia ter nenhuma mudança de fase. Aqui, nessa modulação PSK que eu estou implementando, a mudança de fase só acontece quando tem
mudança de bit. Vamos diminuir mais essa frequência. A gente consegue enxergar melhor. Então aqui é a passagem de um bit para o outro. Cada linha dessa é a passagem de um bit para o outro. Aqui é a linha vertical. Então, quando ocorre a mudança de bit, tem a mudança de fase da senoide. A senoide está vindo normal. Ocorreu a mudança de bit. Passou de 0 para 1. Tem a mudança de fase. Ocorreu a mudança de bit. Ocorreu a mudança de fase. Então, é assim que a modulação por chaveamento de fase funciona. Dessa forma, você conseguiu visualizar essas três ferramentas de modulação. A modulação ASK, onde você modula a amplitude, foi o nosso primeiro experimento. A modulação FSK, onde você faz o chaveamento da frequência, que foi o segundo experimento. E a modulação PSK, que você faz o chaveamento da fase, que foi o terceiro experimento. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar todas essas modulações em um script só, e eu vou ativar aquelas funções input que eu falei lá no começo, que, por conveniência, eu desativei ao longo da nossa aula. Voltando aqui, então, para o nosso circuito, para o nosso software. Temos aqui o script, o primeiro script, o segundo e o terceiro. Eu vou pegar o meu script aqui, que já está mais completo, tudo junto. Ou você pode, cada um desses scripts, você pode juntar todos eles, copiando aqui a parte de geração de ondas ASK. Eu colo aqui. E posso pegar a parte de geração de ondas FSK e colar aqui, por exemplo. Então aqui o script completo, onde eu tenho a função input ativada, na minha definição de tempo, definição de senoide, de portadora. Aqui onde a senoide é... Eu já vou colocar a senoide com amplitude igual a 10, a portadora. Uma coisa que pode ser mais até conveniente. Aqui eu vou definir A igual a 10. Aqui no X eu coloco A vezes seno de T. Porque aqui nas ondas PSK e FSK, eu também tenho que colocar para ficar todo mundo igual. Então, tenho a função input ativada, tenho a geração de ondas ASK, tenho a geração de ondas FSK, tenho a geração de ondas PSK. Então aqui, primeiro eu vou cancelar. Rodando o nosso script, aqui no comando executar, ou apertando F5. Voltando para o console, ele está pedindo a frequência. Vamos digitar nossos 5 Hz. Digite a sequência binária. 4 bits está bom para visualizar. Ele já vai plotar tudo. Então, aqui você vê a modulação PM, modulação FM, e modulação AM. Então, aqui, modulação AM, você já tinha visualizado, e agora só juntando todo mundo. Quando o bit é 0, amplitude é igual a 0. Quando o bit é 1, amplitude da portadora. Você lembra que eu defini a amplitude da portadora? Igual a 10, aqui ó, amplitude da portadora. Vou até fazer um comentário.
Aqui, já vou comentar, portadora para ASK. Então, ASK. Modulação por chaveamento de frequência. Quando o bit é 0, tem uma frequência, e quando o bit é 1, tem a frequência diferente. Então, uma frequência para 0, outra frequência para 1. E modulação por chaveamento de fase. Quando o bit é 0, a fase é 1, e quando o bit muda para 1, muda a fase do sinal. A única coisa que não ficou automatizada ainda nesse script foram as ondas x1 e x2 aqui. O que eu posso fazer? Aqui eu defini que a minha portadora é essa daqui, a amplitude da portadora e é o x. Eu posso fazer aqui que x1 vai ser igual a x e o x2 está com o dobro da frequência. Aí, para a modulação em fase, eu coloco que x1 é igual a x e x2 é igual a menos x. Pronto, aí fica um pouco mais automático. Só faltou automatizar esse sinal x2. Então, aqui definindo de novo, vamos colocar 2 Hz agora, de frequência de portadora. Digite a sequência binária do formato. Vamos colocar uma sequência grande. Temos de novo os 3 gráficos. Então a gente consegue ver claramente. Aqui, modulação por amplitude, bit 0, bit 1, modulação por frequência e modulação por fase. Os 3 tipos básicos de modulações, onde a portadora é analógica e a sua informação é digital. Então, com isso, a gente finaliza os experimentos da prática de hoje. Você aprendeu 3 tipos de modulação. E não somente você aprendeu a analisar os resultados, você aprendeu como fazer a modulação via código, via simulação. Então, você simulou a modulação ASK, você simulou a modulação FSK e a modulação PSK. São os 3 tipos básicos de modulação, aonde a portadora é analógica, é a senoide ali que você definiu a frequência, e a sua informação é digital, é aquela sequência de bits que você escreveu. Então, esses são os 3 tipos básicos de modulação digital. Então, com essa informação, a gente consegue chegar às nossas conclusões, chegar às conclusões do nosso circuito, o que você aprendeu com isso, o que você aprendeu sobre modulação analógica, sobre modulação digital, sobre modulação ASK, PSK e FSK. Então, observando aqui no slide, vamos às conclusões que você conseguiu tirar a partir dessa prática. O que eu quero que, ao final da prática, você tenha aprendido? Eu quero que, primeiro, você se familiarize com o Scilab, que, assim como eu falei, é um software bastante importante, não só para mexer com modulação, mas para mexer desde fazer sistemas de controle, análise de sistemas de controle, você pode fazer análise de planta, análise de frequência, enfim, uma infinidade de recursos, tanto via linha de código, como por diagrama de blocos também. Então você aprendeu como fazer geração de portadoras e sequências binárias. Você viu a portadora, você criou lá seno de ômega c t. Então você criou a sua portadora. Como que a gente chamou? Chamou de x. Então você aprendeu
como criar essa portadora. E você viu as características das modulações digitais. Isso aonde? A portadora é analógica e o dado, a informação, digital. Você viu os tipos ASK, FSK e PSK. Você viu as mudanças, a mudança brusca de características. Não é mais igual na modulação AM, que a amplitude da portadora ia variando lentamente. Aqui não. Aqui a portadora ou é zero ou é amplitude máxima. Então não tem essa de variar pouco. A mesma coisa acontece com a frequência. Ou o sinal é uma frequência baixa, ou o sinal é uma frequência alta. E a mesma coisa com a fase. A fase também muda abruptamente. E você viu como que o dado é transmitido através da portadora, através dessa mudança brusca de sinal. Então, com essa terceira prática, a gente encerra a nossa disciplina de princípios de telecomunicação e telefonia, onde você aprendeu, desde lá da primeira prática, você aprendeu alguns circuitos básicos de filtragem analógica, circuitos RL ou RLC, na verdade. Você aprendeu esses tipos de circuitos: filtro passa alta, filtro passa baixa, filtro passa banda e filtro rejeita a banda. Esses três tipos básicos que principalmente moduladores AM precisam dessa filtragem analógica e também de filtragens digitais. Depois você viu modulações por amplitude, utilizando o multisim. Terceiro, você viu modulações por frequência, utilizando o multisim. Essas duas modulações analógicas, onde a portadora e a mensagem são analógicas. E hoje você viu modulação digital, onde a portadora é analógica e a informação é digital. ASK, PSK e FSK. Todo esse conteúdo ele é muito importante para a vida de um engenheiro de telecomunicação, um engenheiro que vai mexer com telecomunicação. Porque ele precisa muito saber como fazer transmissão de sinal, como fazer recepção de sinal, como tratar o sinal, que é a parte de filtragem. Depois você precisa saber como proteger o sinal, por exemplo, que é um assunto de segurança de redes, de ofuscação de sinal. Enfim, tem muita coisa para ser aprendida. Essas práticas são muito ricas. Se você conseguir associar aquela teoria que você estuda, tanto no pré-aula como durante as teleaulas, com essas práticas que a gente faz, você vai conseguir visualizar muito melhor tudo o que está acontecendo nas telecomunicações. Eu espero que você tenha gostado de todas as práticas. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.